Pois é, deixa eu passar aqui a palavra para Dani para falar um pouco sobre o futuro do Lewandowski. Dani, para onde vai o Lewandowski? Já tem essa informação, né? Já. O ministro vai primeiro coordenar um centro de observatório institucional da USP, que firmou um convênio com o BNDES, a batuta é dele. Mas é assim, só o começo. Daqui a pouco ele volta para o escritório de advocacia dele e vai ganhar dinheiro, entendeu? Porque a realidade é um pouco essa. A gente vendo aí o quanto estão ganhando, por exemplo, os advogados do Master, o ministro que foi presidente do Supremo Tribunal Federal para fazer um parecer, né? Não preciso nem vou falar para a gente não ficar triste com a nossa própria vida. Sarza, falando, eu queria pegar um pouco do que diz o... exato. Não é melhor não, sabe, assim... Cada um nasce para o que é, não é mesmo, gente? Vamos assim. É verdade. Eu queria pegar um pouco do que falou Dani, a apuração Dani, do você lembra... Oi. Desculpa, é rápido. Não sei se você lembra de um trecho daquele terceiro filme da trilogia do Nolan, do Batman. No terceiro filme, o Bruce Wayne tem uma conversa com a Anne Hathaway e ela pergunta, bom, você quebrou, você tá pobre? Aí ele falou, fiquei, mas eu mantive a casa. Aí ela responde pra ele, vocês ricos quebram de uma maneira diferente, né? É isso, exato. Não é a nossa casa aqui, né? A gente, assim, se quebrar, não dá pra manter a casa aqui, querido. Não dá pra manter a casa, nem os gatos. Mas voltando um pouco do que o Pimentel falou, eu acho importante, eu acho que o Alexandre traz esse olhar de quem esteve no campo, que é muito importante. Eu vou fazer um reparo aqui, não ao Alexandre, claro, né, nem ao próprio Pimentel, mas para o público, que eu acho até que a gente pode ficar todo mundo junto, porque se o Alexandre quiser apartar e o Sarza também, que os dois conhecem muito bem o assunto, é mais legal a gente fazer um diálogo. Porque para o público precisa ficar claro o seguinte, né? O Lula, os governos de esquerda, de modo geral, sofrem um efeito Teflon ao contrário quando o assunto é segurança pública. Explico. Efeito Teflon é aquele que pode acontecer o que for, que aquele grupo político ali não vai botar na sua conta. O efeito Teflon, ao contrário, é segurança pública na ponta, barricada, tomada de território pelo Comando Vermelho, pelo PCC em São Paulo, tem de ser combatido pelos governadores. É o que diz a lei, é a atribuição deles. Aí, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que você pode gostar da atuação dele ou não, e aí, de novo, né? O Pimentel já esteve na rua segurando fuzil atrás de traficante. Eu não. Ele sabe melhor do que eu do que ele está falando. Mas justiça seja feita, o ministro apresentou o que dava. Uma PEC da segurança pública que dava algum poder de centralizar ações interestaduais, exatamente porque a convicção hoje, e tá aí, né? O PCC tá em São Paulo, no Ceará, em Alagoas, na Bahia, tanto que as facções locais estão se organizando para barrar o PCC. Olha o que virou o problema do Brasil, gente. E aí, o ministro fez a PEC da Segurança Pública que dava alguma centralidade para que a Polícia Federal, por exemplo, pelo menos soubesse quando a Polícia da Bahia, governada por um petista, e hoje a polícia mais letal do Brasil, então você vê que o problema dos corpos no chão não é um problema exclusivo do governador Cláudio Castro, de direita. O problema da expansão do PCC, inclusive para a área de combustível, que chegou álcool do PCC na sua cachaça, literalmente, aqui em São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, de direita. Essa PEC nunca saiu porque os governadores falaram: segurança pública é minha atribuição. E você está tomando minhas competências. Então, veja, na hora da briga da política, ninguém quer assumir o tamanho do seu BO. A real é essa, utilizando aí o linguajar policial. O ministro Lewandowski, durante esse ataque especulativo que ele sofreu, de quem, Daniela? Da direita? Não, do próprio governo Lula. Coluna que eu publiquei essa semana, com o Rui Costa, ex-governador da Bahia, PT, dono da polícia mais letal do Brasil. Porque assim fica tudo clarinho, bonitinho, ninguém vai poder ficar acusando, ou vai, né? Porque ele sempre dá um jeito, o Alexandre vai, também rede social Opa! Rede então, social assim, é o que mas, é o cara da Casa Civil, hoje do Lula, ele queria a Secretaria de Segurança Pública. Os governadores que estão no governo foram a uma reunião com Lewandowski e falaram: olha, tá faltando isso, tá faltando aquilo, tá faltando aquilo outro. Quem? Camilo Santana, no Ceará, onde o PCC chegou, hoje ministro da Educação.
Rui Costa, Bahia, polícia mais letal do Brasil, onde está tendo guerra por território faccionado também, facção de fora. Onde você olhar, e aí o ministro responde, os governadores falharam miseravelmente no combate às organizações criminosas. Miseravelmente. Foi assim que me relataram, que ele fez questão de separar sílaba por sílaba. E é verdade. E aí você pega, bom, quem seria o grande formulador de segurança pública hoje no Brasil? Se você vai pegar das ONGs, a direita reclama. Vamos olhar, então, para o Estado que elegeu um político forjado para o alto escalão por Jair Bolsonaro e que colocou um capitão da rota para ser secretário de Segurança Pública. Estou falando de Tarcísio de Freitas e do ex-secretário de Segurança dele, o Guilherme Derrite. E aí o cidadão vai me fazer um PL antifacção que faz o quê? Diz que a Polícia Federal tem que pedir licença para os governadores e comunicar previamente suas operações. Transporta isso para a realidade do Brasil e pensa se o presidente da Alerj teria sido preso por avisar o TH Joias de que ia ter operação da PF na casa dele. Ia? Parceiro político, eu vou fazer o seguinte, a gente continua aqui no YouTube, para você que está na TV, um intervalo bem rapidinho, pessoal, mas continue conosco. Na volta falaremos que o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele quer agora ter acesso à TV... A Smart TV, TV inteligente, aquela com serviços de streaming e também acesso ao YouTube, na sala onde ele está preso, cumprindo pena na superintendência da PF em Brasília. Daqui a pouco, fica aí. Diga lá, Alexandre. Não, a Dani tocou num ponto importantíssimo, achei ótimo. É porque a gente está meio estourado de tempo. Então, eu fiquei 1 hora no telefone com o Pimentel e ouvi muita coisa, claro. Eu até brinquei com ele. Falei, pô, cara, você que faz tanto podcast, fez um comigo aqui no telefone. Mas é uma coisa que ele falou desse ponto que ela disse, e eu estou reproduzindo a opinião dele, tá? Eu não sou especialista da área, então estou reproduzindo a opinião dele. Ele disse o seguinte, que seria muito bem-vindo do governo federal uma coordenação para facilitar a comunicação entre os órgãos estaduais. Mas ele acha, na opinião dele, que o governo era tomar um protagonismo político e meio que tirar a competência dos estados de tomar suas próprias decisões, e na cabeça dele, cada estado tem uma realidade muito diferente. Por exemplo, tem estado que o problema é a barricada, tem problema que estado, por exemplo, no Tocantins, até uns anos atrás, era o cangaço. Então, assim, como você tem uma diferença das realidades estaduais muito grande, seria interessante, na visão do Pimentel, manter os estados à frente das políticas de combate ao crime em seus respectivos estados e, claro, eles terem algum tipo de coordenação, comunicação e colaboração. Se o governo federal facilitar isso, ótimo, mas eles não querem ser, na falta de uma palavra melhor, comandados por Brasília, que eles acham que aí podem haver realmente problemas grandes aí de prioridade, de foco, do entendimento das realidades regionais. Muito bom. Alexandre Borges, obrigado pela participação conosco, meu amigo. A gente tem 10 segundos? Não, temos 1 minutinho ainda. Diga lá, Dani, vai lá. Então, é só porque, veja como é, né, Alexandre? Tá aqui o Luiz Carlos no nosso chat, Luiz Carlos TR 5 up. Ele diz, Daniela, ele chamou de Daniele, eu aceito. Daniela, você está sendo parcial nessa questão do projeto do Lewandowski, porque os estados ficariam sob a tutela do governo federal. Veja como é mal comunicado. Luiz, não é verdade. Eu posso passar o projeto, aliás, dá um Google, Luiz, que aí também, né, me ajuda a te ajudar. Não é verdade. Para você ter ideia, e aí eu falando diretamente com o Luiz Carlos, usando o gancho aqui que o Alexandre nos deu, era para ter uma central, por exemplo, unificada de boletins de ocorrência e de criminosos vinculados a organizações criminosas. Você sabia que hoje não tem nenhum banco de dados unificado para RG? E aí o que o cara faz? Mata alguém no Rio Grande do Sul, pega um ônibus para o Nordeste e faz outro nome lá. Nem isso a gente tem, amigo. Por quê? Por causa dessa briga política. É isso. Era isso. Um abraço, Alexandre. Bom final de semana. Um abraço a vocês também. Valeu. Você que está no YouTube, deixa um like aí na nossa transmissão, por favor.